Efeito alavanca, o segredo para multiplicar resultados. Vamos falar hoje do que é uma alavanca, como funciona uma alavanca e o que podemos aprender pegando um pouco disso para o nosso dia a dia. Alguns princípios, alguns segredos que tem no princípio de funcionamento de uma alavanca para aplicar em nossas vidas. Primeiro, o que é uma alavanca? Uma alavanca na física é um tipo de máquina simples. E aí, como funciona? Para ilustrar aqui, suponha que a gente tem um peso aqui para levantar e a gente tem um objeto aqui para levantar esse peso aqui, para levantar esse objeto aqui. E vamos supor que seja uma barra de ferro, um pedaço de madeira, alguma coisa. Qual é a ideia da alavanca? A ideia da alavanca é, vamos supor que a força que eu preciso para levantar isso aqui seja 10. Então, se eu vim aqui diretamente e colocar força aqui para levantar, eu vou precisar dessa 10, a física seria 10 newtons, né, a unidade de força, eu vou precisar de 10 newtons para levantar isso aqui. Qual a ideia da alavanca? A ideia da alavanca é, e se eu colocar um ponto de apoio aqui, ó? E se eu tiver o meu dedo aqui da aliança, é um ponto de apoio. Se eu tiver um ponto de apoio aqui, o que que acontece? Essa é a ideia da alavanca. Quando eu tenho um ponto de apoio aqui, ó, quanto mais distante eu tiver aqui desse ponto de apoio, menor vai ser a força que eu preciso para levantar esse objeto. Então, vamos supor que esse objeto aqui, eu preciso de 10 newtons para levantar ele. Eu estou naturalmente aqui, ó, diretamente. Quando eu acrescento aqui um ponto de apoio aqui, ó, esse meu dedo daqui da aliança, quando eu coloco um ponto de apoio, às vezes eu não preciso mais de 10, agora eu preciso de 2 newtons, eu preciso de muito menos, 5 vezes força a menos para levantar o mesmo objeto. E se eu andar um pouco mais, eu vou precisar às vezes de 1 newton para levantar esse mesmo objeto. Então, esse é o funcionamento, é a ideia da alavanca. E a ideia da alavanca é o princípio que está por trás da maçaneta da porta. Ali é uma implicação do princípio da ideia da alavanca. Alicates também e muitos outros objetos do nosso dia a dia também. Então essa é a ideia da alavanca. E aí existe uma famosa frase do Arquimedes que ilustra isso com muita clareza. Ele diz assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Então, qual é o segredo da alavanca? É o ponto de apoio. E aí, quais são os aprendizados que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Nós, como seres humanos, temos alguns tipos de pontos de apoio. Os principais, de uma maneira geral, de uma maneira bem genérica e abrangente, são pessoas. Pessoas são um tipo de ponto de apoio. Pode ser um multiplicador de forças. Então, se relacionar, conviver com certas pessoas, é um ponto de apoio muitas vezes. Isso potencializa nossos esforços também. Recursos. Você tendo recursos, isso também é um potencializador. E quando eu digo recurso, é tanto financeiro quanto tecnologia. A tecnologia também, ela funciona como um ponto de apoio, como um multiplicador de forças. Conhecimentos. Existem conhecimentos, técnicas que a gente tendo conhecimento e aplicando eles conseguem multiplicar também nossos esforços, conseguem multiplicar nossos resultados. E também experiências. Então, as experiências, elas também, existem experiências que nós tivemos que são construtivas e boas, que nos dão a confiança, nos dão a clareza para a gente ter outras experiências aqui. Então, essas experiências que tivemos de forma passada, no passado, elas potencializam, elas são como pontos de apoio. Então, são pessoas, recursos, conhecimentos, experiências, são pontos de apoio. E porque esses pontos de apoio, eles potencializam, podem potencializar nossos resultados. E aí um exemplo, uma experiência bem simples assim, mas também que ilustra, é pescar. Pescar é uma coisa simples. Se você conseguir pescar um peixe pequeno, você consegue usar as mesmas ideias, os princípios para pescar um peixe maior. Porque a experiência ali tem algo parecido. Então essa experiência de pescar, porque assim como para pescar um peixe pequeno você usou um tipo de linha, usou um tipo de anzol específico, um tipo de isca que atrai aquele peixe, para pescar um peixe maior você adapta essas ideias e consegue. E um grande exemplo também na história, a história bíblica muito conhecida, é a história de Davi, que um garotinho, né, que matou um gigante, derrubou um gigante. É interessante quando a gente vai olhar aquela história, Davi fala, antes de enfrentar o gigante, ele fala: assim como eu, cuidando de ovelhas, tive força para matar um leão, que é mais forte do que eu, aí eu vou ter força para matar esse gigante. Então, olha que interessante, olha a analogia que Davi fez. Assim como Deus me deu força para matar um leão, que é mais forte do que eu, para cuidar de ovelhas, porque ovelhas são importantes. Eu estava ali cuidando de ovelhas, eu matei um leão para cuidar de ovelhas, era importante. Assim como isso aconteceu, eu creio que Deus vai me dar força para matar um gigante, que também é muito mais forte do que eu, para proteger pessoas. Por quê? Porque pessoas são mais importantes que ovelhas. E se Deus me der força para proteger ovelhas,
Deus vai me dar força para proteger pessoas. Então, olha que pensamento interessante. Então, esse é o princípio da alavanca. São experiências que nós temos. Podem ser experiências, que é um tipo de ponto de apoio da alavanca. Nós temos algum ponto de apoio de alguma coisa que nos consegue potencializar o nosso presente e alavancar o nosso futuro, e projetar o nosso futuro. Então, esse é o princípio, né? Esse é o efeito alavanca, que consegue, nos ajuda ali a multiplicar nossos resultados, multiplicar nossos esforços. E eu espero que vocês tenham gostado, eu também gostei bastante desse princípio da alavanca, principalmente a ideia do ponto de apoio. E eu gostei bastante também, juntamente assim com essa história também de Davi. E a ilustração da pesca também. Espero que isso ajude, agregue para vocês, assim como também me ajudou e agregou bastante para mim.